nessa época vereador era eu, era Erpido, era Nilson, eu não fui na época de Dima, eu fui na época do Dr. Salomão, e Cândido Paulino, Beija Marreco, Zorozinho Barbosa, Geraldo Mineiro. Vivia muito bem. Inclusive eu aprendi a tomar pó com Cândido Paulino nessa época. Eu não tomava pó, sabe o que é pó? Pó, o rapé que você toma no nariz de fumo. Eu pedi tomar Cândido Paulino nessa época. Ele era meio mais velho que eu um pouco. E a gente tinha uma relação e a gente foi dando para conversar e trocar de ideia. E nas reuniões, enquanto tomava um pozinho, eu aprendi. O Cândido me apoiava contra as bandalheiras do prefeito. Dimas também é um camarada inteligente. Agora eu e o Otaviano, nós fomos pegados lá no meio no laço. Aí. Nós entramos no rio e misturou com os pés. E nós não era peixe. Tudo a gente se ajeitava para o bem do município. Nesses atoleiros, colocar canela de ema. Acertou com o Juca Ludovico, ele trouxe um jornalista para ir, e fotógrafo. Ali, perto da igreja, tinha um prédio ali que era do Ministério da Agricultura. Esse prédio serviu para grupo escolar, escrevia uma faixa lá, grupo escolar, pregava lá, tirava fotografia. Era um rego d'água no meio da cidade. Esse rego tinha uma briga danada dos vizinhos, que ia um de noite, tiravam a água, ia para casa dele, o outro ia, brigava e tal, mas era o abastecimento da cidade. Cadeia pública, arranjou uma tala de caixão quadrado, botou lá, tirou a fotografia, cadeia pública, porque não tinha, né? As três coisas nesse prédio que ajudou na emancipação. E o Juca veio, nós fizemos uma barraca ali perto onde é o hotel ali de Dona Osília, ali naquela esquina ali para baixo, fez um barracão grande, matou um bocado de vaca, juntou gente, muita gente. Aí peguei, fui para o aeroporto, quando chegou no aeroporto ele falou, olha, você vai despachar isso para mim, para o Rio, e eu vou ficar aqui, porque se eu sair aí, se descobrir que é eu aqui, vai ser um Deus nos acude. Só vou sair na hora de pegar o avião. Ficou lá e tal, eu despachei os trem dele e tal, depois ele veio e já saiu lá para a sacada para viajar. Então eu tenho um orgulho muito grande disso, muito grande mesmo. Mas tem uma felicidade, viu? E tem que conversar, que eu não sabia dessa passagem. Aí, quando faltava uns dias para o Juscelino sair da presidência, eu fui lá e consegui a estrada, para ele mandar fazer a estrada, até que foi a época que ele depositou no banco para construir a estrada e parece que 4 pontos, depositou 90 milhões de cruzeiros. Aí o Jânio, quando tomou posse, mandou parar a obra, que estava na subida tudo torto, e sacou, foi ao Banco do Brasil, sacou o dinheiro e desapareceu com eles. O Juscelino foi o melhor presidente que teve nos últimos 100 anos. E o Jânio Quadros foi o pior presidente que teve na presidência durante 6 meses, 24 dias e 16 horas. Essa fotografia foi tirada 29 dias antes dele morrer, entendeu? Ele me convidou, Geraldo, vamos tirar uma fotografia, e pediu ao fotógrafo para caprichar, que era para ficar para a posterioridade. Parece que ele estava adivinhando. Em 1953, que Alto Paraíso foi emancipado, e aí é que surgiu a primeira Câmara, porque antes pertencia a Cavalcante, né? E eu fiz parte da primeira Câmara
de vereador de Alto Paraíso. Não tinha assim hoje, naquele tempo, como foi a primeira Câmara, não tinha assim uma certa prática como tem hoje e tal, porque hoje tem muita coisa que auxilia, tem o jornal, tem a televisão, e tudo educa o sujeito. Nesse tempo não tinha nada disso. Mas as escolhas fizeram mais ou menos assim, e escolheu, não era gente formada, não, mas as pessoas assim, de cada lugar mais esclarecida, né? Por exemplo, de Nova Roma surgiram o Henrique dos Passos, Francisco, e por aí, e começou. Agora, essas coisas, todo começo é difícil. Depois, com o tempo, todo mundo vai tomando uma posição prática das coisas, vai lendo os jornais, vai tomando conhecimento de tudo isso. Cheguei em Alto Paraíso em 1955. Eu vim para Goiás para ajudar o Juscelino na campanha para presidente, que se ele fosse eleito, mudaria a capital para o Planalto Central. Então, ele foi eleito, me convidou para ser ministro da Agricultura, mas eu não aceitei porque eu não tenho cultura suficiente para isso, né? Então, eu preferi ir para Alto Paraíso, para Veadeiros, trabalhar em mineração. Quando foi em 58, eu fui ao Rio vender uma partida de cristal. Eles, do PSD e do PTB, lançaram minha candidatura a vereador. Veadeiro era a segunda legislatura. Em 58, eu fui eleito vereador e eleito presidente da Câmara, o segundo mais votado do município na época. A Câmara era uma Câmara composta de gente, tudo de personalidade, de gente. Era uma Câmara muito simples na época, não tinha comunicação assim de computador, essas coisas não existiam, era tudo feito manual, né? E Razia era secretária na época da Câmara, o João Bernardo era prefeito. E Geraldo Mineiro, que era um cara inteligente, mas era um cara inteligente, um cara que entendia de lei, que falava bem, né? Dimas também é um camarada inteligente. Agora eu e o Otaviano, nós fomos pegados lá no meio no laço. Aí. Nós entramos no Rio e misturou com os pés. E nós não era peixe. Foi mais uma força política, que realmente Alto Paraíso não estava à altura de emancipar nesse tempo. Mas como João Bernardo era um grande político aí no Alto Paraíso, ele teve coragem e emancipou Alto Paraíso. Quando eu cheguei em Alto Paraíso, a cidade era meia dúzia de casas e já era município. Lá não tinha carro nenhum na época. Olha, tem uma passagem até muito gozada. João Bernardo era prefeito e naquele tempo era muito atrasado, aí ninguém tinha carro e tal. O Vejão era um homem muito sistemático, era um homem respeitado na região. Quando ele estava lá como era prefeito, ele tinha um jipim velho. E vieram um jornalista lá de Goiânia. Quando o aviãozinho desceu, o campo era ali perto onde é o cemitério hoje, quase pegado ali. Ali naquele mundo não tinha casa nenhuma. Os pessoal chegaram lá e ele pegou o jipim velho dele, tal, cafangando. Foi quando chegou lá no aeroporto. O doutor recebeu ele lá e falou que estava numa missão de olhar a saúde em Alto Paraíso e tal. Mas era uma época muito boa. Acho que era bem diferente de hoje. Por exemplo, para mim, naquela época era bem melhor, porque a gente tinha uma ligação mais sincera, mais correta.